Hoje nós vamos falar a respeito de um tema bastante interessante. Mulher virtuosa. Mas por detrás desse tema tem uma pergunta que eu já quero deixar para a gente começar a aquecer aí a nossa mente a respeito disso. Qual é a pergunta, Lídia? O que você faz? Como você lida com aquela pessoa que tem um temperamento difícil? Como você faz para lidar com aquela pessoa que tem um temperamento difícil, seja aí na sua casa, seja lá no trabalho, nos seus relacionamentos? Como que você lida com isso? Então, vamos conversar a respeito desse assunto. É interessante que a gente traga o nosso olhar sempre voltado para o desenvolvimento pessoal, que é a razão pela qual eu estou aqui com você. Você vai perceber que uma coisa está inteiramente ligada à outra. Quando a gente, no nosso dia a dia, quando a gente lida com pessoas que têm um temperamento difícil, é bem complicado, não é? Porque você não sabe como lidar com essa pessoa. Se você tem determinada atitude, essa pessoa se irrita com facilidade e já estoura. Se você fica quieta, você incomoda. Se você se mantém afastada, você incomoda. A pessoa que tem um temperamento difícil, é bastante complicado lidar com essa pessoa. Porque a qualquer momento ela muda, a qualquer momento ela tem atitudes diferentes. E normalmente a pessoa que está mais próxima a essa pessoa que tem um temperamento difícil é a primeira pessoa a ser afetada, a ser atingida. E quem sabe é você. Quem sabe é você que está vivendo essa situação lá no seu trabalho, dentro da sua casa, com seu filho, seu marido, seu namorado, com algum parente, algum querido, alguma querida sua, e você simplesmente não sabe o que fazer. Quem sabe você falou assim, Lídia, eu estou me identificando e realmente eu trabalho com uma pessoa assim, ou eu trabalho para uma pessoa assim, ou com uma pessoa assim, ou eu convivo com uma pessoa assim, e dependendo do relacionamento, não tem como se desfazer dele assim, desse relacionamento assim. Então, é importante você aprender a lidar com isso. E como você aprende a lidar com isso? Em primeiro lugar, aprendendo a lidar com você, a se conhecer. Autodesenvolvimento, autoconhecimento. Quando uma mulher decide ser uma mulher que desenvolve, que aprende a usar a inteligência, as suas inteligências, as suas emoções a seu favor, ela aprende a lidar com situações como essa, por exemplo. Porque lidar com pessoas de temperamento difícil, você precisa desenvolver, você precisa ter e pôr em prática, e se não tem, aprender a desenvolver algumas habilidades que são imprescindíveis. Porque senão, se você não aprender isso, se você não desenvolver isso, o que ocorre? Você, se está num relacionamento, por exemplo, conjugal, esse relacionamento vai ser um relacionamento que, quem sabe, vai se arrastar, literalmente se arrastar por anos a fio, e à medida que o tempo passa, vai somando mágoa, vai somando dor, vai somando ressentimento. E aí, quando chega a um determinado ponto da vida, estar junto apenas pelo fato de que virou duas pessoas se competindo, se gladiando o tempo todo. Eu acredito que você conhece alguém assim, algum relacionamento assim. Sejam todas bem-vindas, obrigada pela audiência. Ou então, olha só a importância de você entender que você precisa aprender a desenvolver essas competências. Porque lidar com pessoas de temperamento difícil,
tanto, como eu estava falando, no seu casamento, quem sabe, pode ser você ou seu parceiro, ou a sua parceira, seu esposo, sua esposa, e não vai se desfazer do casamento porque você ama a pessoa. Mas é complicado lidar com alguém que tem um temperamento difícil. É ou não é? Lá no trabalho, quem sabe, você está na empresa e de repente você foi promovida ou você está inserida num ambiente onde os seus colegas de trabalho têm uma pessoa, quem sabe está acima de você a nível de hierarquia ou faz parte da sua equipe, e essa pessoa tem um temperamento muito difícil. E você não vai pedir a conta, você não vai sair da empresa por conta disso, porque quem sabe você lutou muito para chegar onde você chegou. Ou talvez financeiramente não te dá essa liberdade para você sair da empresa porque tem uma pessoa com temperamento desagradável lá. Então, essa live é para você que quer aprender a adquirir habilidades, e se você já tem, a potencializar essas habilidades. Eu vou te ensinar hoje alguns passos bem simples para você aprender a lidar com pessoas com temperamentos difíceis, porque todos os dias, em algum momento, você vai se ver diante de pessoas assim. E aí, como você vai reagir? O que você vai fazer? Desistir, como nós falamos na live de ontem, dependendo da circunstância, não é a melhor opção. Porque aonde você for, isso vai acontecer. Então veja, uma primeira característica que eu quero deixar para você, que uma mulher que decide aprender a crescer, a ser melhor a cada dia, a se autoconhecer, aprender a se conhecer e se conhecendo, desenvolver em você, o que você precisa para vencer. Porque você não vai perder essa oportunidade que tanto você lutou por conta daquela pessoa que tem aquele temperamento difícil. Você não vai diante de uma reunião, ou lá na empresa, numa conferência, ou lá no setor, no departamento que você trabalha, naquele momento daquela pessoa que tem um temperamento difícil, que bate de frente, que te afronta, que te diminui, porque pessoas com temperamentos difíceis normalmente são pessoas explosivas, são pessoas que não têm autocontrole. E aí, se você não aprender a desenvolver essas habilidades que eu vou entregar para você e vou ensinar para você, passar orientações importantes hoje ainda, o que você faz? Você corre para o banheiro e chora, é isso? É isso, você corre para o banheiro e chora, aí você engole seco e depois aquilo estraga a sua semana, azeda o seu mês, queima completamente os projetos emocionais que você tinha, quem sabe você estava tão bem, e aí você se viu diante daquele momento com aquela pessoa tão difícil, porque a pessoa que tem um temperamento difícil, normalmente ela tende a humilhar a outra, ela tende a diminuir, ela tende a colocar a outra pessoa numa situação constrangedora, desfavorável. E se essa pessoa é você ou pode ser você, então essa live é para você aprender. Como que você sai de uma situação dessa? E começa agora o aprendizado. Não é lá, quando chegar lá na hora. Quando acontecer isso, você já precisa estar pronta, querida. Quando acontecer isso, você precisa estar preparada. Porque não tem como fugir de relacionamentos. Não tem como fugir, não tem como passar a vida trancada numa caverna. A primeira habilidade, a primeira competência que você precisa desenvolver, ter em você. E se você não tem, eu te aconselho a assistir algumas lives anteriores para você aprender sobre isso. Mas se você está aqui e já consegue identificar, a primeira habilidade é o autocontrole. Sério, Lídia, sim. Por quê? O autocontrole, ele faz parte do autocontrole, minha amiga. Gestão das emoções. Você no controle das suas emoções. Lídia, você vai insistir com isso? Sim, eu vou. Porque não sou eu que estou falando por mim mesma, porque acordei de manhã e decidi falar isso aqui. Não. É comprovado cientificamente, estudiosos
observar o comportamento humano e é comprovado que as nossas emoções, elas regem os nossos comportamentos. A saber que essa pessoa que tem esse temperamento difícil, esse jeito difícil de ser, essa pessoa certamente, ela não sabe controlar as suas emoções. Ela não tem autocontrole. Ela não sabe ser gestora das suas emoções. Então, para que ela seja ouvida, para que essa pessoa se faça ouvir, ela grita, ela extrapola, ela ofende, ela é agressiva em palavras, quem sabe até agride moralmente com palavras até de baixo escalão para se fazer validar. Para fazer a palavra dessa pessoa se validar. Só que quando isso acontece, por óbvio, a pessoa já perdeu o seu respeito. Quando isso acontece, a pessoa já perdeu a liberdade de te acessar. E precisa ser assim. E precisa ser assim. Porque você que está assistindo e vai assistir posteriormente, você precisa criar um perímetro. Você precisa criar um perímetro ao seu redor de autoconfiança. E como eu crio esse perímetro? Começa aqui na mente. Trabalhando o autocontrole, a gestão das emoções. Quando você cria um perímetro aqui dentro da sua mente de autocontrole, o que isto vai gerar em você? Um perímetro, perímetro quando eu falo aquela sensação exata, real, né? Que vai além do imaginário, aquele sentimento real de que não importa o que esteja acontecendo aqui fora ou ao seu redor, você vai manter-se centralizada, querida. Você vai manter-se equilibrada. Você não vai entrar no jogo, na onda do desequilibrado emocional, da desequilibrada emocional, daquela pessoa que tem um comportamento difícil. Você não vai entrar na onda dele. Porque o desequilibrado emocional, se você me permite usar essa palavra, o desequilibrado emocional, a desequilibrada emocional, o que ela quer? A pessoa quer te subjugar. Por quê? Lembra do nosso encontro de semana passada que eu comentei com vocês? Por detrás desse comportamento tem uma dor. Esse comportamento não é assim. Por detrás desse comportamento tem uma dor. Então, a pessoa para se autovalidar, atenção sobre isso. A pessoa para se autovalidar, então a pessoa vai gerar um ambiente de peso, de opressão. De opressão. E a opressão, se você não tiver essa primeira habilidade, autocontrole, aprender a se conhecer para desenvolver autocontrole, você vai entrar nessa atmosfera ruim. Você vai entrar nessa vibe, nesse momento ruim da pessoa. E aí o que vai acontecer? Se você não trabalhar a sua autoestima, você vai se sentir culpada. Olha que absurdo, porque um efeito colateral. A pessoa, quando ela tem esse tipo de comportamento, a pessoa sabe, viu? A pessoa sabe perfeitamente, mas a pessoa não tá nem aí. Porque a pessoa quer se validar, a pessoa quer se impor da forma mais agressiva possível, sem se preocupar se tá ofendendo, a pessoa não tá nem aí. Porque, na verdade, essa pessoa, entenda, ela está agindo pela dor. E você só consegue entender isso quando você aprende a se conhecer e através dos nossos encontros você está aprendendo a criar, a desenvolver uma visão mais ampla, sem julgamento, ou seja, deixando a emoção de lado. E aí, quando acontece essa reação explosiva, esse comportamento difícil que essa pessoa tem, você não vai se sentir ofendida. Lídia, mas a pessoa fala palavras tão terríveis. Então, vamos continuar aqui com as habilidades que você precisa potencializar na sua vida. O autoconhecimento
Faz parte do autoconhecimento você aprender a ser gestora das suas emoções. E ser gestora das suas emoções é desenvolver inteligência emocional, que a gente já trabalhou lá no mês passado nas lives, depois volta lá e assiste. Uma outra competência, uma outra habilidade que uma mulher que é sábia, que desenvolve a virtude diariamente. Uma outra habilidade que você tem e você precisa potencializar na sua vida para você saber como agir e não se envolver nessa atmosfera pesada, difícil, ruim das pessoas que têm comportamentos difíceis. Qual é, Lídia? A autoconfiança. Está intrínseco, faz parte da autoconfiança, a sua autoimagem. Olha só, atenção sobre isso. Está intrínseco, faz parte a sua autoimagem, a sua autoestima. Por que que eu não vou me deixar levar? Por que você não vai se deixar levar? Aprenda. Por que você não vai se deixar envolver com aquelas coisas terríveis que aquela pessoa está falando, aquela pessoa com temperamento difícil? Muitas das vezes lança na sua cara, fala coisas terríveis. Por que que você não vai se envolver com aquilo? Por que que aquilo não vai destruir você, não vai acabar com você? Não vai acabar com o seu dia? Porque você desenvolveu essa blindagem emocional. Blindagem emocional. Quando eu me blindo dessa forma inteligente, ou seja, eu desenvolvo autocontrole, gestão das emoções, eu desenvolvo autoconfiança, ou seja, eu trabalho a minha autoestima e eu também trabalho a minha autoimagem, ou seja, eu sei quem eu sou, você deve saber, você precisa aprender quem você é. Autoimagem, como você se vê, já conversamos sobre isso recentemente. A sua autoimagem, quando eu sei a minha autoimagem, eu sei como eu me vejo. Eu sei como eu me vejo. E quando eu tenho uma estima sobre mim alta, ou seja, você aprende a se amar. Você aprende a se amar. Então, quando essa pessoa que tem esse comportamento difícil, e lembre-se, a pessoa que tem esse comportamento difícil é conscientemente, viu? A pessoa que tem um comportamento difícil é algo consciente. Não é uma pessoa, nossa, eu saí gritando, ofendendo, fui grosso, fui áspero, fui duro, nem percebi, não. A pessoa sabe sim. A pessoa pode não admitir, como eu disse, porque a pessoa acha que isso é uma forma de poder, de impor sobre a outra pessoa a autoridade, de impor na marra, na estupidez, impor o medo sobre outra pessoa. Porém, quando você desenvolve autoconfiança, quando você desenvolve autocontrole, isso não te afeta. Você agora vai começar a construir uma blindagem nas suas emoções. Por quê? Porque você conhece a sua autoimagem. Não faz diferença o que o outro está falando, seja ele quem for. Lídia, mas é meu esposo, eu amo ele. Eu não estou falando para você deixar de amar, eu estou falando para você aprender a se conhecer. Desenvolvimento pessoal. Aprender a se conhecer, aprender a criar essa blindagem nas suas emoções, para que você possa não se envolver, não se ofender, não se machucar, não se permitir se ferir, entendendo que aquela pessoa age desta forma, daquela forma, porque na verdade o ferido é ele, o machucado é ela. Quem está em dor, quem tem problema de baixa estima, quem tem problema de baixa autoconfiança, não é você, é ele, é ela. Então você não tem que se ofender.
Você não tem que ir para o subsolo das suas emoções. Oh, puxa, meu mundo caiu, agora acabou tudo, destruiu minha semana. Que mané destruiu sua semana? Destruiu sua semana coisa nenhuma. Destruiu seus planos, seus projetos coisa nenhuma. Porque isso não vai fazer diferença para você. Porque você aprendeu a se blindar emocionalmente. Tem mais, Lídia? Tem? Bora, vamos lá. Um terceiro ponto que você precisa olhar para você e adquirir e desenvolver isso nessa blindagem que está sendo construída nessa live. Autovalorização. O que é autovalorização, Lídia? É o valor que você dá a si mesma. Até que ponto você se valoriza, minha amiga? Eu insisto nisso porque desenvolvimento pessoal é uma soma, não é uma única ação, não é uma única capacitação que vai transformar tudo, não. É uma soma. E tem muitas queridas que estão chegando agora na live, tem muitas queridas que vão assistir e precisam aprender. E você que já vem me acompanhando, você que está comigo, você precisa aprender sobre isso para construir essa blindagem emocional. Para quê, Lídia? Para você não ficar na mão de ninguém. Para que nunca mais na sua vida, você, com todo respeito, não se ofenda, você vire como quilêndia na mão de alguém, a pessoa está ali te matando na unha há 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos. Pelo amor de Deus, chega. Uma pessoa que desenvolve virtudes, e isso pode ser aplicado para homem ou para mulher, ok? Uma pessoa que desenvolve essas competências, essas habilidades, ela vai potencializar nela o autoconhecimento. E conhecimento, quando você coloca ele em prática, lembra? Falamos isso ontem na live. Quando você coloca o conhecimento em prática e valida esse conhecimento na vida da outra pessoa, passando adiante, ou seja, deixando um legado, você está gerando sabedoria. Uau! Nossa, até para falar isso é gostoso. Isso é muito bom. Sabedoria. Você está se auto-edificando. Oposto de antes, quando você sofria, quando você se acabava e ficava remoendo, guardando tantos sentimentos ruins, te adoecendo, adoecendo a sua alma, adoecendo o seu corpo, adoecendo o teu espírito, por guardar tantas coisas ruins. Agora não. Agora você está aqui comigo, você está aprendendo a desenvolver essa blindagem emocional. Então, ao desenvolver essa blindagem emocional, você consegue perceber que é uma construção em você. Ou seja, você está edificando as suas emoções, se protegendo de uma forma racional, de uma forma inteligente, de uma maneira saudável, sem percas, pelo contrário, com ganhos. Porque quando não se desenvolve inteligência emocional, quando deixa as emoções, como aquela musiquinha quando a gente cantava quando era criança, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Quando as emoções vão assim à deriva, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Aí qualquer coisa que aconteça assim, tem um poder assim, um impacto assim sobre a sua vida. E aquilo que realmente precisa impactar a sua vida de forma positiva, você não consegue perceber, você não consegue valorizar. Por quê? Porque as suas emoções foram todas voltadas para aquilo que te diminui, para aquilo que te ofende, para aquilo que te desvaloriza. Por isso sim, essa quarta competência, essa quarta habilidade que você precisa potencializar para criar essa blindagem emocional é a autovalorização. Você é valiosa, mas o primeiro valor é você que tem que se dar. É você, amiga, que precisa olhar para você e dizer para si mesma: eu tenho valor e não é pouco, é muito. Eu não tenho preço. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu sou guerreira, eu sou inteligente.
Eu limpo uma casa como ninguém limpa. Se valorize, mas não a nível de desenvolver sentimentos pequenos, soberba, arrogância, prepotência. Não, não. Se autovalorizar, reconhecer o seu valor, é desenvolver, colocar em ação o seu amor próprio. E daí não vai fazer diferença. Quando alguém falar, seja lá o que for, isso é maravilhoso. Acredite, funciona. Por isso que eu estou aqui te ensinando. Porque eu trabalho com isso. Eu aplico isso e eu vivo isso. Não venho aqui nos nossos encontros te entregar apenas teoria, que já é tremendo. Mas eu te entrego teoria, eu te entrego prática e exemplo de vida. Mas tem mais. Um outro posicionamento que você precisa ter, que precisa desenvolver em você, nós já falamos sobre isso, autorresponsabilidade. E eu quero parar aqui rapidinho, estou correndo contra o relógio, mas vai dar tempo. Quando eu falo sobre autorresponsabilidade, é uma das competências mais tremendas que existe, que precisa ser desenvolvida. Principalmente para você, minha amiga, meu querido que vai assistir depois. A autorresponsabilidade te coloca num nível, num patamar muito mais alto. É claro que quanto mais responsabilidade for incutido, inserido, quanto mais responsabilidade, maior vai ser o teu governo. Mas o primeiro governo é em você. A primeira liderança é em você. Sério, é sério. É como falar a nível espiritual. Essa fala pode ser aplicada nos 3 âmbitos. O primeiro altar é dentro da gente. A primeira adoração a Deus começa dentro da gente. A gente vai cultuar para externar e compartilhar com a congregação, com os irmãos, a adoração que já está dentro da gente. O culto que já está dentro da gente. O culto não começa aqui fora. Ele tem que começar dentro da gente. Da mesma forma, essa autorresponsabilidade. A primeira liderança é em você. É muito interessante observar que muitas pessoas querem liderar a vida do outro. Querem liderar a vida da outra. Quer liderar, quer tomar as rédeas da vida do outro, da outra. Mas se esquece que a primeira liderança que precisa existir para ser efetiva, para fazer valer a sua voz, é sobre si mesma. É sobre si. Então, a primeira liderança é você que tem que liderar você mesma. Por isso, a importância de desenvolver a gestão das emoções para aprender a liderar as suas emoções, visto que são as emoções que vão reger os nossos comportamentos. Então, se você quer ser uma mulher sábia, se você quer ser uma mulher virtuosa, precisa aprender a ser líder de si mesma. E como eu aprendo isso? Em primeiro lugar, olhando para dentro de mim e aprendendo a liderar aquilo que rege os meus comportamentos. E o que rege os nossos comportamentos, à luz da ciência, as nossas emoções. A importância de eu aprender a conhecê-las e conhecendo, saber como usá-las. E sabendo como usá-las, saber dosá-las à medida da minha necessidade. Então, olha que tremendo isso. Não é o problema que é inserido na minha vida. Muda tudo, muda a perspectiva. Uau! Então, não é o problema, não é, a fala muda, a visão muda, a mentalidade muda. Porque se precisa, para ter mudança de comportamento, amiga, se me permite lhe chamar assim, com muito carinho,
precisa ter mudança de mentalidade. Se não muda aqui dentro, não muda aqui fora. E aí, quando você aprende a ser autogerenciável, você gerenciar você, você aprende a se conhecer, a ser líder de si mesma, não tem mais espaço para que outra pessoa venha querer ditar, controlar a sua vida. Mas você, em harmonia consigo mesma, alinhada consigo mesma, não em desequilíbrio, alinhada consigo mesma, você vai ter autonomia para dizer não e para dizer sim, sem sofrer, sem culpa. E aí muda a perspectiva, porque aquela fala de, não, eu só vivo enrolando, meu Deus, é tanto problema, é tanta situação, isso muda. Por quê? Porque você aprendeu a blindar as suas emoções. Você aprendeu a se desenvolver autoconhecimento. E aí, quando você se vê diante de uma situação inesperada ou esperada, o seu comportamento muda. Você agora passa a agir de forma sábia, prudente. Você não vai navegar nas emoções dos outros, lá no seu trabalho, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, na família. Aquele pesado, aquele negócio pesado, terrível, aquele ambiente, sabe, pesado, que você chega assim e fala, meu Deus do céu, que horror. Você não vai recuar, você não vai fugir. Você vai ser, não é fazer. Você vai ser a diferença. Porque você sabe quem você é, como você está, até onde você consegue, e se me permite, um acréscimo aqui, numa fala espiritual, você sabe quem é o Deus grande e poderoso que habita em você. Uau! E isso, querida, te tira da condição de formiguinha para a condição de leoa, que sabe exatamente o momento certo de conquistar aquilo que você sabe que vai ser bom para você. Tem mais, Lídia? Tem. Vamos continuar. Estamos falando a respeito de como lidar com aquelas pessoas que têm temperamentos difíceis. Um outro ponto, através, aliás, ainda só para fechar a questão da autorresponsabilidade. Faz parte da autorresponsabilidade ter empatia. A empatia, lembre-se, é você buscar olhar, trazer o seu olhar, a sua inteligência emocional, o seu olhar, para ver com o olhar da outra pessoa. E quando você aprende a olhar com o olhar da outra pessoa, aí não tem grito mais. Não tem xingamento, não tem mais palavras torpes, palavras agressivas, aí não tem. Porque você vai conseguir compreender de forma inteligente que aquela pessoa está agindo daquele jeito, porque tem algum fator por detrás daquele comportamento que a pessoa ainda não trabalhou e que talvez, acredite, é verdade, a pessoa nem tenha caído em si. A pessoa está no automático da dor. Olha a importância da autorresponsabilidade, desenvolver essa habilidade, essa competência da autorresponsabilidade, trazendo um olhar de empatia. Então, ou seja, eu vou fazer a minha parte, aplicando isso. A autorresponsabilidade, trazendo esse olhar de empatia, vai te dar
autonomia para que você, em segurança emocional, você faça a sua parte. Sem ficar esperando nada da outra pessoa. Porque uma pessoa com temperamento difícil, normalmente você já sabe o que aguarda dela, o que esperar dela ou dele. Então, você busca fazer a sua parte, mas com tranquilidade de alma, sem sofrer, sem esperar nada, sem criar expectativas que de repente podem ser frustradas. Você simplesmente vai fazer entendendo que isso é o que lhe cabe fazer, é o que te compete fazer. E faz a diferença, sabia? Você está entendendo? Agora veja, como eu já falei para vocês, no que diz respeito à mudança, a essa blindagem faz parte dessa blindagem aceitar e querer trazer mudança para a sua vida, minha amiga. Porque querer que mude o relacionamento, querer que mude lá no trabalho, querer que mude as coisas dentro da sua casa, querer que mude as coisas com seu filho, querer que mude as coisas no lugar que você frequenta, que você congrega, sem que essa mudança primeiro ocorra em você, não existe isso. A blindagem faz parte dessa blindagem emocional. Você entrar nesse processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, que isso é uma atitude de mudança, que vai gerar mudança. É claro que não é em 24 horas, mas eu quero deixar isso aqui para você. A cada encontro, quanto mais você se abrir para entender, para querer esse novo tempo, essa nova vida, porque isso que eu estou te ensinando a cada encontro transforma a sua maneira de pensar, que vai mudar a sua maneira de agir. E se muda o comportamento, então muda as consequências, muda as ações ao meu redor. E aí você vai começar a viver um ambiente diferente. Onde, Lídia? Primeiro lugar, dentro de você. Primeiro lugar, dentro de você. Porque nós não temos poder de mudar o outro. Agora, quando eu exerço mudanças boas, positivas, significativas em mim, quando eu me abro para as coisas novas, para mudar, para aprender, quando eu quero isso para a minha vida, quando você quer isso para a sua vida, e à medida que você vai colocando isso em prática, dia a dia, gradativamente, pequenas mudanças diárias, que ao longo de 30 dias, ao longo de 6 meses, ao longo de um ano, quando você se perceber, você agora vai ser uma nova mulher. Uma mulher mais sábia, uma mulher sensata, uma mulher que controla suas emoções, uma mulher que tem a alma liberta, curada, uma mulher que volta a sonhar, uma mulher que volta, o sorriso no rosto volta, a vontade de viver aumenta, a alegria, o prazer de viver aumenta e automaticamente, consequentemente, a qualidade de vida e de saúde melhora exponencialmente. Pequenas ações que vão trazer um resultado imensurável. E o primeiro passo começa agora, com as pequenas mudanças, transformando-se a cada dia, para que a partir disso você comece a gerar transformações dentro da sua casa. Gerar transformações no seu relacionamento, melhorar a qualidade do seu relacionamento. Melhorar a qualidade das suas escolhas, minha querida. Melhorar a qualidade das suas decisões. Na hora de você tomar uma decisão mais assertiva, porque as suas emoções não estarão decidindo por você. Elas estarão no devido lugar delas, para que você as acesse, e não elas decidindo por você. Então sim, você vai viver transformação externa aqui fora, quando a mudança
começar a ser gerada dentro de você. E essa blindagem que eu estou te ensinando hoje, todos esses pontos somados, eles vão trazer uma blindagem emocional. E você vai perceber que de repente aquela angústia foi embora, já não está mais em você. Aquela depressão que já fazia algum tempo que estava querendo se instaurar na sua vida, já não está mais, não faz mais parte de você. Você vai se perceber que os seus dias vão se tornar mais leves. Você vai perceber que você vai conseguir administrar o seu tempo com sabedoria. Na hora de fazer as coisas de casa, na hora enfim, você vai administrar o seu tempo e vai poder se entregar. Isso é maravilhoso. Vai se entregar completamente para aquilo que você estiver fazendo no momento que você estiver fazendo. Ou seja, vai sair do automático, querida. Porque o automático, a rotina não é o problema. Precisamos ter a vida organizada. Mas o que ferra as coisas é o automático. É o fazer por fazer. Porque daí não tem mais alegria, perde o brilho no olhar. Aí tanto faz chover ou fazer sol. Aí tanto faz tá andando ou tá parada. Tanto faz como fez. E quando você entra no tanto faz como fez, entrou numa fase difícil. Por isso a gente está aqui. Por isso você está aqui comigo. Para que essa blindagem, a cada dia sendo desenvolvida, potencializada, você possa viver qualidade de vida, novidade de vida, transformação, mudança em você e transformação no ambiente ao seu redor. Isso é maravilhoso. Mas tem mais, eu quero deixar para você. Referente à inteligência emocional, eu anotei aqui para a gente não se perder aqui no horário. Referente à inteligência emocional, eu quero resumir aqui, enfatizar. Queira, aprenda, desenvolva. Nós estamos aqui a cada encontro. Autocontrole, gestão das emoções. Aprenda, queira e desenvolva autoconfiança. A autoconfiança faz parte da autoconfiança, a autoimagem, e faz parte da autoconfiança a autoestima. Para que isso, Lídia? Eu quero só abrir um parênteses aqui. Para que você perca o medo na hora de agir. Muitas das vezes, muitas de vocês têm medo na hora de tomar a decisão, na hora de agir. Por quê? Porque não desenvolveu a autoconfiança. E aí, quando isso acontecer, eu quero deixar também essa dica para você. Quando você, não sei se vou, não sei se fico, não sei o que faço, não sei se falo, não sei se não falo, não, melhor ficar quieta, não, melhor não falar nada, não, o fulano vai ficar magoado, a fulana vai ficar magoada, o que vão pensar de mim? Para, respira, se acalma, os ombros até desceu, relaxa, recentraliza. Eu acredito em mim, eu consigo, eu sei do meu valor. Você vai dizer isso para si mesma quando isso acontecer. Isso o que, Lídia? O momento do travamento. Eu sei do meu valor, eu reconheço a minha capacidade, eu me vejo, e é assim que eu me vejo como uma vencedora, eu aceito as minhas limitações, mas elas não vão me parar, porque eu vou usar a força delas, porque é energia, somos feitos de energia, e eu vou usar a força delas para mim fazer o que eu preciso fazer. Então, se eu tenho que falar com aquela pessoa, aquieta minha alma, desacelera, se acalma, porque o coração está disparado. Calma aí, coração. Por que essa ansiedade? Não, a ansiedade não me controla. Olha só que fantástico isso. E aí você é igual o Waze, o aplicativo, você se recentraliza. Respira, engole a saliva,
se enche de confiança, de autoconfiança, se enche de fé, de coragem. Lídia, mas eu não consigo. Vou acrescentar mais uma coisa aqui no seu mindset para você trabalhar isso na sua mente. Busque uma referência, alguém que seja uma referência de autoridade para você. Alguém que seja uma referência de decisão para você. Busque na sua mente. Lídia, eu não tenho. Tem sim. Busque, creia, se você busque, olha na sua mente e fala assim, Jesus, o Senhor é minha força, eu vou. Se você não professa nenhuma fé, você tem alguém, uma mulher, um conhecido, um homem, que é uma referência de quem vence, de quem é determinado, de quem vai para cima. Então, vai lá na sua mente e fala assim, é verdade, se essa pessoa consegue, eu também consigo. O que é isso? Você está projetando na sua mente uma imagem de vencedora. Se naquele momento a sua imagem ainda não estiver muito bem definida, você vai trazer para sua mente, você vai dizer para sua mente, essa pessoa venceu, essa pessoa pode, então eu também posso. Eu me espelho nessa pessoa. É uma referência para mim e eu vou. Isso vai te dar ânimo, é sério, faça isso. Pode fazer. Pode fazer, eu te desafio. Isso vai te dar força, ânimo. Por quê? Porque aquela mentalidade, aquele espelho na sua mente de uma pessoa fracassada, derrotada, com medo, não vou conseguir, vai ser substituído por uma imagem de vencedor, de conquistadora, por uma imagem de quem consegue. E aí você vai. E aí você vai. Você vai colocar o medo no devido lugar dele, porque o medo é uma emoção. O medo não vai te parar. Você vai usá-lo a seu favor. Lembra? Gestão das emoções. Você vai usar as emoções a seu favor e não contra. Você vai controlar dirigir as suas emoções, administrar elas e não elas vão te administrar. E aí, antes da gente fechar, eu quero deixar isso aqui para você também. Autovalorização. Se conheça. Aprenda a se ouvir. Grave um vídeo, grave um áudio, se ouça, se veja. Pense, planeje e depois haja. É porque normalmente a gente faz o contrário. Normalmente a gente vai direto para a ação. A gente pula essas 3 etapas anteriores. E é por isso que, quem sabe, você não tem conquistado na sua vida, mas hoje isso muda. Ouça. Aquieta sua alma, aquieta sua mente, ouça. Agora que você ouviu, pare para pensar. Não haja pela emoção. Pensou? Trace um plano, ou seja, como que eu vou resolver isso? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que aquela pessoa me ouça? O que eu preciso fazer para que meu marido entenda o que eu quero que ele entenda? Ou seja, planeja. E aí depois, aí sim. Aí você espera o momento certo e coloca isso em ação. Qual o nome disso? Agir em sabedoria, desenvolver virtude. Uma mulher virtuosa, ela tem essas características nela. Isso não é maravilhoso? Com certeza. Agora veja só. E eu quero fechar isso aqui com você. Uma mulher que desenvolve inteligência emocional. Uma mulher que aprende a se conhecer e exerce sabedoria no seu dia a dia sobre a sua vida. É sábia, é edificadora, gera virtude. Ela tem uma característica muito tremenda que eu quero deixar aqui para você. E qual é? Fiz questão aqui de anotar. Ela não está sempre certa. Não, Lídia, não. Que é um grande erro nosso, da maioria de nós mulheres. 2 extremos. Ou achar que sempre está certa, ou achar que a opinião não vale nada, só vale a opinião do outro. A mulher que desenvolve inteligência emocional. A mulher que aprende a ser sábia. E sabedoria é no processo da vida, através daquilo que você faz com o conhecimento que você tem adquirido.
que vai desenvolver virtudes, ela não está sempre certa. Não, Lídia. Mas ela não tem medo de errar. E isso faz toda a diferença. Não tenha medo de errar. Tente. Ouça. Pense. Planeje. Espere o momento certo e coloque em ação. Quero agradecer a vocês